Então, galera, e aí a gente falando aqui sobre entrevistas em TI e realmente está mais difícil agora. A galera tem feito umas entrevistas aí bem complicadas. Eu estou acompanhando aí o Jovem Tranquilão, estou acompanhando uma galera aí que estava buscando trabalho. Alguns colegas aí particulares ficaram, bicho, uma cara aí tentando serviço. E aqui em Portugal também parece que tá mais complicadinho também. E agora com essa demanda aí que colocaram, demitiram 1.000 funcionários lá do Itaú. Então, assim, tem uma galera agora no mercado. Não sei se essa galera vai voltar logo para o mercado ou não, porque também tem a questão que, assim, é um trabalho bem, né, complicado, complexo. Então acaba trazendo bastante estresse, né, para o dia a dia. E aí tem uma galera aí que provavelmente vai tirar um tempo para descansar, né? Acredito eu que vai ter uma boa galera aí tirando um tempinho para descansar. Dessa turma que saiu aí, que foi demitido aí pelo Itaú, né? Eu não vou comentar aí, que eu vi muito assunto aí da galera e é complicado, né? Tem um amigo meu que fala que CNPJ não tem alma. Então é meio que assim, né? Então é business e é assim que funciona. E sempre foi assim que funcionou. Então cabe a gente criar um caminho para nós, né? Desenvolvermos o nosso caminho. Mas falando sobre as entrevistas em TI, deixa aí nos comentários, já bate no badalo, já se inscreve no canal, deixa sua curtida e fala para mim, qual que foi a sua entrevista mais estranha? Então, até rock and roll, cara, tive que cantar uma vez para uma entrevista, mas já não é, ainda não era com TI, era uma entrevista para um departamento que se chamava Cronoanálise, no antiga empresa que se chamava Bracol Calçados, lá na cidade de Lins, interior de São Paulo. E aí era para o setor de cronoanálise. E aí eu tinha uma barbona assim, era meio careca, barbona. Agora eu tô cabeludo aí. Mas aí eu, barbona assim, eu tinha, sei lá, foi em 2007, por aí, 6, 2007. Hoje estamos em 2025. E aí aquela barbona assim. Aí a gerente ficou impressionada, né? Tipo, um cara meio diferente. Lá no interior não tem pessoa assim, né? Com um estilo muito diferente, né? E aí me pegou para Cristo lá e fui fazer a entrevista, cantei uns rock and roll lá que eu gostava e passei lá na prova e fiquei mais alguns anos lá, mas foi muito boa a experiência. Saí de caixa, né? Que eu trabalhava na expedição, carregando e descarregando caminhão. E aí ela me chamou, eu fui para a cronoanálise e, né, a gente foi construindo a nossa história. É por isso que eu digo, quando você vai embora de uma empresa, construa a sua história, construa o seu caminho para saber onde você vai e quer chegar, tá? Então, a entrevista mais, assim, diferente que eu fiz foi essa. Porém, na área de TI, ah, tive uma entrevista que eu fui para uma empresa, acho que era francesa, lá uma multinacional francesa que era na Barueri, ali no Alphaville, né? O bairro dos ricos lá em São Paulo lá. E aí eu fui fazer a entrevista, fui lá, conversei com o entrevistador, aí chegou uma mulher, uma moça, né? Aqui em Portugal não pode falar moça, né? É desrespeitoso, né? Aqui você pode falar rapariga, mas você não pode falar moça. Que diferente. É diferente, vamos ver, acho que não tem ninguém aqui, então tá tranquilo, não tem ninguém para me julgar, não quero ninguém me julgando. Então o que que acontece? E aí chegou essa moça, ela chegou da academia para fazer entrevista, bicho. Ela chegou da academia, com roupa de academia pra fazer entrevista. E aí chegou lá ainda, ela não queria fazer a entrevista. Porque tinha acho que 3 ou 4 questões de banco de dados. E ela não queria fazer. E eu fiquei louco, porque eu tava doido para passar em alguma entrevista. Eu já tinha passado uns perrengues brabo que eu contei aí nos vídeos passados aí.
Eu cheguei, tipo, tá longe de São Paulo 100 quilômetros, voltar andando 100 quilômetros de interior para São Paulo, estrada ali que vai para Sorocaba, a pé para São Paulo para poder fazer a entrevista. E a menina me chega com roupa de academia para fazer a entrevista e aí ela não quer fazer a entrevista e o cara fica em cima dela, não, faz aí, faz a entrevista, não, mesmo que não der certo, vai aí que a gente vai levar em consideração e tudo mais. Eu falei assim, pô, cara, por que ninguém fala assim comigo, né? Fazer o quê? Mas enfim, e aí nessa aí acabei não passando, não deu certo e tive que partir para a próxima, né? E depois, em um outro momento, uma entrevista que eu me lembro, um dia eu vou fazer um apanhado de todas as entrevistas. Aqui eu estou falando mais sobre algumas entrevistas que me marcaram, né? Depois teve uma entrevista que eu fiz que foi para o Grupo Cruzeiro do Sul, na Unicid, em São Paulo, que era para o setor de TI de lá. E naquela época, entre 2017, ali, janeiro de 2017, ainda havia muitas empresas que não levavam o setor do departamento ou o setor de TI como investimento, mas sim como despesa. Então, assim, a galera tudo meio que jogada lá no, 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 num andar do prédio lá e, tipo, a galera de TI que se lasque, né? Lá. Então, tudo que você queria fazer, tipo, nunca era aprovado. Nunca. Nunca era aprovado uma melhoria de alguma coisa, comprar equipamento e tal e tudo mais, porque as pessoas viam como despesas e não investimento. Porém, dizem as más línguas aí que o diretor de TI, que trabalhava ali na salinha ao lado da nossa, ele tirava a comissão anual de 500 mil reais. O cara tirava a comissão de 500 mil reais. E pra gente, que era a galera que criava, segurava as broncas e tava ali ralando, né? Nada. Um dia eu cheguei de manhã, fui pegar um cafezinho, ele chegou lá, e aí ele pegou e falou, ele não falava muito, mas ele chegou lá, era um senhor japonês, e aí ele pegou e falou, ô Paulo, beleza, tudo bem? Eu falei, ô, beleza, senhor, tal, tudo tranquilo. Tirando os problemas e a falta de dinheiro, tá tudo bem, né? Aí ele olhou para minha cara e falou assim, não, 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 só problema, né? Só problema. Dinheiro não, dinheiro tá de boa, né? Eu falei assim, pô, tá de boa para ele, né? Porra, porra, o cara ganhando um prêmio anual lá de participação, sei lá o que que era, lá de um valor de $500 aquela época lá, porra, lógico que vai estar de boa de grana, né, meu? Porra, mas o cara que tá ali no campo de batalha, ali no play mesmo, já era, não tem essa, o cara não, tá ferrado, pô. Então, esse foi um outro momento legal, porque para entrar nessa empresa eu fiz uma entrevista que era uma prova de português. Era um grupo de universidades. Aí eu fiz uma prova de português para a área de TI. Enfim, aí eu fiz essa prova e aí veio o gerente e dois tech leads na época, que não chamava tech lead, mas eram os tech leads lá. E aí eles fizeram a entrevista comigo e aí eles me deram a vaga, né? Eles me selecionaram. Eles falaram que depois de alguns anos, depois de uns 6 anos, aí conversando lá com um dos gerentes, que eu trabalhei com ele em outros lugares, aí eu perguntei para ele, ele falou assim, cara, tava, você tava bem animado, disposto, né? Você tava meio... falou assim, vou dar uma chance para esse cara meio maluquinho, meio doido aí, eu vou dar uma chance para ele, porque vai que dá certo, né? E aí ele pegou, me deu essa chance, e aí eu peguei e aproveitei a chance para continuar construindo o meu caminho. E foi isso que eu fiz. Consegui continuar construindo o meu caminho. Não fiquei lá muito tempo. Eu acredito que eu tenha ficado lá em torno de 9 meses. Mas esses 9 meses fiz uma amizade com uma boa galera. E o André japonês trabalhou comigo lá, eu não lembro o sobrenome dele. E ele me apresentou Murilo Gun. Então, aí depois do Murilo Gun, muita coisa mudou na minha cabeça. E aí eu fui entendendo melhor ainda como
ir criando, desenvolvendo o meu caminho. Então o que acontece? Essa aí foi uma outra entrevista extremamente importante na minha vida. E depois dessa entrevista, teve uma outra entrevista importante que foi a entrevista para uma multinacional que se chama Cognizant, que tem em torno aí de 300 mil funcionários e tinha na época acho que 260 em 2017, final de 2017, por aí. Tinha em torno aí de 260 mil funcionários, uma mega de uma empresa, 2 anos acho que já tinha aquele selo de Great Place to Work, né? Os melhores lugares para se trabalhar do mundo, mas não lá dentro, né? Lá dentro o bicho pega. O selo é uma coisa. A empresa realmente ser Great Place to Work, aí é outros 500, meu amigo. Lá dentro, assim, eles têm a, a cultura de não mandar embora, para você ter noção. Então o que eu pedi para sair na época que eu saí? Mas, cara, eu tinha um gerente lá que ele era o terror da sertaninha onde eu morava. Não, essa aí é a letra de música. O cara era terrível, é terrível. E aí eu comecei, tipo assim, eu era bem novato, era bem júnior. E o cara metia o louco, colocava eu de frente com os clientes e tal. E aí ele acabou, assim, muitas equipes reclamaram dele. Ele foi para um lugar que se chamava geladeira. Eu acho que é uma estratégia que as empresas grandes adotam para ver se o cara fica lá naquela geladeira, ele continua ganhando o salário dele ali, não aumenta nem diminui, mas ele fica lá parado sem fazer nada. Então eu acho que é uma forma de fazer com que o cara peça as contas, acredito eu. Mas enfim, voltando à entrevista, lá na entrevista para essa empresa, eu fui para lá com uma roupa normal para entrevista, não era uma roupa social de gravata nem nada, mas era uma roupa para entrevista, uma roupa assim, não tinha muita roupa nova, porque eu sou pobre, pô. E aí eu fui com uma roupa bem apresentável para entrevista, sim, tal, sem brinco, sem nada e tal. E aí eu peguei e fui para entrevista lá e tudo mais. E a hora que eu chego, eu não conhecia, assim, eu não conhecia muito São Paulo, né? E aí ela era lá no bairro do Morumbi, lá perto do. Tem um shopping Morumbi, que aí tem um shopping de frente com o outro ali. Que eu esqueci o nome do. Qual que é o Morumbi e qual que é o outro. Mas são dois shoppings bem chiques, são bem legais. Compensa a visita lá, quem puder. Cara, e aí eu peguei e fui lá. A hora que eu chego, bato o pé lá no Morumbi, madre mia, cara, que lugar bonito, cara. A calçada era bonita, cara, tudo bonito. Aqueles prédios espelhados, aquela coisa ali. Eu falava, meu Deus, nunca tinha visto nada tão bonito na minha vida. Pra ter noção, nunca tinha nada. Os lugares mais bonitos que eu conhecia nessa época aí, 17, 18, alguns tempos de 2019, era banheiro de rodoviária no interior de São Paulo. Cara, os banheiros de rodoviária do estado de São Paulo são bonitos, cara. Tinha uns negócios lá que secava a mão com o vento, o papel que saía sozinho ali, o detergente que saía na mão sozinho. Hoje tem muito disso, mas naquela época não tinha. E era muito louco. Eu que saí da minha cidade com mais de 30 anos, então não tinha conhecido nada. Uma cidade com, assim, ó, pequenininha, tinha acho que em torno de 17 mil habitantes, cara, tinha nada. Então, os lugares mais legais que eu tinha ido na minha vida passada, assim, era tipo banheiro de posto, de estrada. Que, quem conhece os postos de estrada lá do interior de São Paulo sabe, tem uns negócios bonitos, tem uns negócios diferentes. De vez em quando eles fazem uns arranjos, umas coisas legais lá. É bem interessante. E aí o que acontece? Eu cheguei lá e falei, cara, eu não posso trabalhar aqui não. Aí eu cheguei na empresa, né? Eu não sabia, achava que a empresa era um prédio só, era tudo empresa. Tudo era empresa, mas não é. Lá em São Paulo funciona assim. Em São Paulo, em cidade grande, tudo mais, tem um prédio e aí as empresas alugam os andares, né? Alugam as salas dos prédios para eles se instalarem lá, entendeu? E lá era muito chique, então eles tinham um andar inteiro, acho que tinham 2 andares lá. Num prédio super. Acho que era o prédio
Golden Diamond, aí tinha o Diamond Tower, Golden Tower, os negócios assim. É bem bonito, dá para pesquisar aí o nome, um espelhadão, lindão lá. Perto do prédio do Banco Votorantim, que aí esse prédio do Banco Votorantim era todo dele, até onde eu sei. Não sei se era verdade. Mas o que acontece? Era do lado, um prédio do lado. E aí eu falei com a senhorita, né, lá. Ah, tá, eu vim fazer uma entrevista na Cognizant e tal. Ela falou, ah, tá, ok, seu nome, e aí pega o seu RG, faz o cadastro ali. E aí falou, ah, no 18º andar, acho que era. Aí ela pegou, falou, não me deu nada, eu não sabia o que tinha que apertar, não falou nada. Aí ela falou, não, pode subir. Eu fui para lá e tinha um segurança ali do lado. Aí eu cheguei assim, fiquei olhando, falei, ué, mas como que eu passo aqui? Aí eu chamei o segurança, falei, ô cara, eu sou do interior, bicho, e eu não manjo nada, cara. Será que você não consegue me ajudar? Como que eu faço para andar nesse negócio aqui, desse, desse elevador aqui? Ela não me deu nada, cara, eu não sei nem que botão que eu aperto aqui, tem que passar na catraca, eu nem sabia passar na catraca. Ele falou, não, pera aí ele deu risada, né? Ele sabia que não sabia nada, tipo, miguezão total, querendo bancar, tipo, chegar na cidade grande e saber fazer as coisas. Não sabe, cara. Não sabe. O que é simples pra galera que já, já mora em cidade grande é simples. Cara, pra quem mora no interior e não tem contato, não teve contato com nada, cresceu, passou dos 30 anos depois que foi encontrar uma cidade grande e foi entender essas peculiaridades de cada coisa, por exemplo, de entrar ali no num prédio desse porte, de ter que fazer o seu cadastro, de ter que você saber o andar que você vai, que não é o prédio todo da empresa e tal. Cara, o cara não sabe, não sabe. Mas se tiver medo também não vai aprender nunca. Então o que que acontece? Aí eu cheguei lá com o pessoal, o senhorzinho, na verdade, ali, antes disso, o senhorzinho me ajudou ali, deu risada, deu umas risadas lá, e aí ele me ajudou a passar ali pela catraca e na hora do elevador ele falou, não esquenta não. O elevador já sabe para onde você vai, você só entra nele ali. Aí eu falei assim, caraca, cara, não é possível, cara. Aí fui ver, era exatamente isso. Você entrava no prédio, no elevador, do elevador ele ia sozinho para aquele determinado andar. Então não tinha botão lá, não era botão. Era só você entrar no elevador, ele já ia sozinho para o andar que você iria, né? Pelo cadastro que a senhorita fez lá na portaria. Então o que que acontece? Cheguei lá em cima, que lugar bonito, bicho. Aí tinha a, a pessoa da recepção lá da Cognizant, ela pegou, fez o meu, falou comigo ali, disse que o James estava atrasado no trânsito. Eu acho que ele estava tomando cachaça no dia anterior, ele acordou tarde, mas enfim, né? Eu acho. Depois que eu conheci ele, eu acho que ele tinha tomado cachaça na noite anterior. Mas enfim, o que que acontece? Aí ela falou: ah, não, o James tá aí. Eu falei: ah, beleza, eu espero. Aí na minha cabeça eu já vi aquilo, cara, tipo, um monte de gente engravatada, os caras da Samsung subindo lá no elevador junto, lá, coreano, né, tal, não sei o quê. Eu falei assim: caraca, cara, onde eu vim parar, cara? Olha essa galera aqui, tipo a diretoria, né, da Samsung e tal ali. Eu falei assim, cara, não é possível que eu tô num lugar desse. E quando eu entrei na Cognizant, uma baita empresa maravilhosa, lindona, cara. Nossa senhora, coisa linda, lindo, 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 indescritível assim, cara. Só quem entra nesses lugares sabe como que é. E aí a sala de jogos, a sala de refeição e tudo mais. E aí eu fiquei ali aguardando e já coloquei na minha cabeça, falei, cara, eu vou falar pro James que eu não posso participar desse processo seletivo. Eu só vou ficar aqui para falar para ele que eu valorizei o tempo dele, porque imagina só, eu vou lá para fazer entrevista, aí ele tá me esperando e eu vou embora, porque eu não tô confortável ou porque eu acho que eu não sou capaz ali daquela vaga. Então o que aconteceu? Na minha cabeça eu pensei assim, cara, eu vou valorizar o tempo do James, vou trocar uma ideia com ele, mas eu não vou trabalhar nessa empresa não. Não tenho nem roupa para trabalhar nessa empresa. E aí eu peguei e já fiquei fixo
com essa ideia na cabeça. Aí o James chegou, pediu para me chamar, aí eu fui lá para conversar com o James. Aí na vaga ali e tal, não fiz prova esse dia, mas eu cheguei lá, tal, conversei com ele, ele perguntou algumas coisas, você mexeu com isso, isso, isso. Falei, já sim, eu sou júnior, não sou muito experiente, mas eu já mexi com isso, isso e isso. Aí ele, tá, e não sei o que, e tal, 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 explicou um pouquinho da vaga, um pouquinho da empresa. Ele já era o gerente da conta, né, que eu ia trabalhar na época, dentro de grandes empresas, fazendo aspas aí, parênteses, existem as contas, porque nem, por exemplo, essa Cognizant, ela é uma consultoria. Dentro dessa consultoria, eles atendem várias empresas. Tem gente que sabe, tem gente que não sabe, tá? Quem sabe, tipo, ouve tipo, a história aí, mas quem não sabe, pelo menos fica sabendo um pouquinho de como que é, como que são as coisas, né, por trás dos panos e tudo mais. Aí o que que acontece? Aí tem a gerente da conta, que era ele. Aí tem a Cognizant, tem ele que é o gerente de uma conta, e essa conta que a gente trabalhava era da Natura, tá? E eu não sei se pode falar, tomara que possa. Se não puder, alguém me avisa que a Lara vai fazer a edição desse vídeo aqui. Alguém de TI. Aí, mas se eu não me engano, essa conta gerava, era para cuidar da parte de transporte deles lá, né? E essa parte aí, se eu não me engano, era um valor anual de 45 milhões por ano para desenvolver as novas, o que precisava de novo, e para desenvolver, para arrumar bugs e fazer correções, era em torno de 45 milhões anual. Isso que eu fiquei sabendo. Aí depois, fecha parênteses, então, aí eu troquei ideia com o James, ele falou um pouquinho da vaga e tal, e aí eu peguei um momento e falei para ele, James, eu não posso trabalhar aqui, cara, eu não quero trabalhar aqui. Ele falou, mas como que você não quer trabalhar aqui? E não sei o que, e não sei o que lá. Eu falei assim, não, James, eu não tá entendendo, cara, não tenho nem roupa para trabalhar aqui, brother. Eu não posso trabalhar num lugar desse. Como que eu vou. Cara, eu não sei. Cara, esse aqui é o lugar mais bonito que eu já vi na minha vida, cara. Eu nunca vi um lugar tão bonito assim. Eu não posso, não tem como, cara. Eu não tenho nem dinheiro para comprar roupa e eu não tenho roupa para trabalhar aqui, cara. Aí o James falou: não, não, não é assim, não é assado e tal. Aí, vamos ver. E aí ele pegou e falou: não, deixa eu fazer mais umas perguntas aqui para você. Ele fez mais umas perguntas lá. E aí, pegou, despedi dele, agradeci pelo tempo dele, né? Pedi desculpa também por não querer a vaga. E aí, ele ligou. Aí eu peguei e desci, né? Peguei o trem para voltar lá ali em Pinheiros, ali, eu acho que era. Não, lá no Morumbi, para descer em Pinheiros. E aí eu fui lá para pegar o trem, que aí depois eu pegava o metrô para ir para casa. E nisso, tipo, coisa de 20 minutos depois, a consultora lá de Campinas, que a empresa, assim, era uma consultoria de Campinas que era contratada pela consultoria Cognizant, e aí essa consultoria Cognizant era contratada pela Natura. Então eu era quarteirizado. Então imagina só. É muita grana que esses caras têm, né? Mas enfim, o que acontece? Eu peguei e estava indo embora, passaram-se ali uns 20 minutinhos, e dentro desses 20 minutinhos aí, estava dentro do trem e já fazia mó tempão que eu estava, assim, fazia uns 2 meses que eu estava procurando serviço, eu não conseguia passar, né, muito novo, muito júnior, e assim, a esperança última que morre, cara, fazia uma semana que eu estava tomando café com bolacha Maria, bicho. O café era os caras da pensão, morava com uma pensão com 35 caras, e aí eu, puta, louco para entrar no serviço, tudo, sem experiência nenhuma, não sabia andar em São Paulo direito, não sabia os negócios direito ainda. E aí, putz, cara, aí eles me ligaram. E aquela preocupação na cabeça, putz, cara, eu tenho que passar. Quer dizer, eu não tenho que arrumar um serviço, e aí esse aqui serviço não dava para mim e tal. E aí, nisso, a mulher de Campinas me liga. Ô, Paulo, não sei o que você falou lá, mas o James falou pra você começar na segunda, viu?
Você tem interesse? Aí eu falei, ah, não acredito, cara. Aí ela falou, não, pode acreditar, pode comemorar que ele quer que você comece na segunda se você quiser. Eu falei, putz, cara, não acredito nisso. E, cara, eu comecei na segunda-feira. E aí, nisso, eu conversei lá com a recrutadora de Campinas, e aí ela me falou que um dos requisitos mandatórios da vaga é inglês fluente. Eu não tinha inglês fluente. Eu tinha um inglês básico que um brother, que foi embora para a Alemanha, ele aprendeu inglês sozinho, ele me ensinou a aprender. E aí eu estudava sozinho, ele me ensinou algumas coisas antes de ir embora, e aí eu estudava sozinho, ficava escutando os negócios no trem, enquanto ia para um lado para o outro. Fiquei uns 6 meses escutando sem entender nada, e estudando o livrinho que ele me passou lá, os negócios, e anotando todo dia, anotava uma palavra nova. Eu não tinha fluência nenhuma, não sabia falar direito. Tinha um canal que chama English Winner. Cara, tem que deixar que esses caras fazem diferença na vida das pessoas, cara. Com conteúdo de graça, gratuito. E aí, eu aprendi um monte de coisa ali naquele Winner, e anotava os negócios no caderno, e ficava escutando inglês sem entender nada, só para educar o meu ouvido. E aí, tem um tal de roleplay que ele me ensinou a fazer, ele nem sabia que chamava roleplay. E aí eu praticava os negócios do jeito que ele falou, mesmo depois que ele foi embora. Só que assim, era nada, era o básico do básico, né? E não, ele não me fez prova nenhuma de inglês. E assim, o requisito mandatório, um dos requisitos mandatórios era inglês fluente. Ah, mesmo que era para trabalhar na Natura, mas era da empresa Cognizant. Regra da empresa Cognizant, não regra da Natura. E aí eu comecei a trabalhar naquela segunda-feira. Foi lindo. E o meu salário já tinha aumentado, que no trabalho anterior, meu salário acho que era de 3.500. Cara, eu ganhava R$ 100 por semana no interior, cara. Trabalhando, fazendo prótese, instalando ar-condicionado, era R$ 30 por dia. Não era por ar, era por dia. Instalava 7 ar-condicionado lá, de 700, 500, 600, R$ 700 cada um. Eu ganhava R$ 30. Eu cheguei a instalar 9 num dia com o rapaz lá. Ele me dava 30, cara. Mas enfim, né? E aí eu ganhava R$ 100 ali, trabalhando com prótese com os meninos, que me deu uma chance de ficar ali com eles, aprender uma profissão e tal. Já tinha casado, eu era casado, já 2 filhos. E aí eu comecei a ganhar lá em São Paulo 3.500, parecia que era um sonho, né? Morando numa pensão com 35 pessoas, pagando quinhentão por mês, eu acho, na pensão, e pau no gato. Ralando, estudando, indo em meetup, indo em reunião com galera de Java, o caramba 4, e construindo a minha história. Por isso que eu digo, construam histórias de vocês. E aí nisso, eu peguei e fiquei lá na empresa durante um ano mais ou menos, e o meu ex-gerente do emprego anterior me chamou para trabalhar com ele, que aí já ia trabalhar, já não ia trabalhar com coisa legada muito antiga, ia trabalhar com Spring Boot, conceito de microserviço e os negócios lá. E aí, cara, tem mais história depois. Beleza? Então, galera, ó, esses aqui acho que foram. Ah, tem as entrevistas aqui de Portugal, mas eu conto em uma outra história, em outro vídeo, beleza? Então é isso aí, galerinha. Até depois. Olha lá o castelo lá em cima, na sua. Sendo majestoso como sempre, Castelo de Leiria. E vamos para cima, galerinha. Até mais. E deixa aí nos comentários se você já passou por alguma entrevista que foi assim, meio mirabolante ou que marcou a sua vida. Abraço, não esquece de bater o badalo, curtir e se inscrever no canal. Valeu, galerinha!